Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui de volta ao nosso canal Histórias pra Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia e outras coisas aleatórias que eu acabo falando aqui quando dá vontade. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB e hoje eu venho trazer para vocês um mito da mitologia nórdica sobre uma guerra que aconteceu entre os dois clãs de deuses, os Aesir e os Vanir. Então pessoal, o panteão nórdico ele é composto por várias divindades, né? Você tem os gigantes, que são considerados divinos, né? Você tem alguns anões que aparecem muito, são muito importantes. Lembrando que os elfos, né, não têm importância nenhuma, não aparecem em nada. E você tem dois clãs de deuses, os Aesir e os Vanir. Os Aesir, eles são mais associados com a guerra e algumas estruturas sociais que surgem depois na humanidade. Então a gente tem Odin, Loki, Thor, entre outros. Já os Vanir, eles são muito associados a forças naturais, elementos da natureza, como animais, questões de fertilidade, os oceanos, e um pouco a magia, mas uma magia diferente do que Odin praticava, uma magia um pouco mais semelhante a uma espécie de xamanismo. E você tem uma saga nórdica que aparece tanto na Edda Poética como na Edda em Prosa, em que esses dois clãs entram em guerra. Antes de contar um mito para vocês e dar uma analisada, é muito importante dizer que, a nível acadêmico de estudo histórico, existe uma parte da história que tenta buscar se existe uma correlação entre mitos com fatos históricos. Existe a possibilidade das duas uma. Ou um outro grupo indo-europeu chegou, onde tinha esse panteão, esse proto-panteão nórdico, e eles tiveram uma guerra, e eventualmente esses deuses desses invasores foram absorvidos. Ou tem a possibilidade de não ter tido essa invasão, mas conforme a sociedade foi avançando e novos conceitos foram surgidos, eles foram ficando mitologizados, por assim dizer, no imaginário da população. Nesse conflito, né, na passagem de uma agricultura assim, mais rudimentar, ainda com caça e coleta, até a vida nas cidades, nesses conflitos sociais que foram gerados, teria tido essa criação desse conflito, né? Seria uma forma de fazer uma catarse desse conflito das forças sociais. Se discute muito qual é o que de fato aconteceu, né? Mas fica aí que tem essas duas grandes correntes. Então, como começa essa guerra? Então, você tinha os Aesir que já viviam em Asgard, Thor, Odin e tal, os principais que a gente conhece, e eventualmente uma feiticeira chamada Gulveig aparece lá em Asgard e ela tem uma magia muito poderosa. E aí os deuses começam a ficar chamando a atenção dela para resolver coisas mesquinhas e eles começam a se matar entre eles. Se matar não, né? Brigar. E eles têm uma solução muito simples que é: vamos queimar a bruxa, foda-se. E eles queimam ela. Só que o problema é que ela sobrevive e eles queimam ela de novo. E queimam ela de novo. A Gulveig, ela acaba ficando irritada com aquilo e se revela como a Freya e fala: pô, vim aqui ajudar vocês que não souberam aí se organizar e se comportar, e agora vocês vêm tentar me queimar vivo. E ela vai embora e isso cria uma inimizade gigante entre esses dois clãs, né? Porque ela também tinha pai, irmão e tal. E você começa uma guerra cósmica que é descrita como devastando vários reinos, né? Os deuses e seus seguidores começam a combater, né? Você tem, assim, carnificina pra tudo que é lado. Lembra muito um pouco a Titanomáquia, né? Da mitologia grega. A gente vê que a mitologia grega e a nórdica, elas têm muitos pontos de convergência. E aí aqui, os versos, né, as informações que a gente tem desses mitos, desaparecem tanto na Edda Poética como na Edda em Prosa, mas é um daqueles casos em que não está completo. Então a gente não tem, assim, muita certeza de todos os eventos dessa guerra cósmica, nem do como ela acaba. Tem duas grandes vertentes. Uma é que os Vanirs vencem. Os Vanirs vencem, e aí os Aesir, para não serem aniquilados e expulsos, eles fazem meio que uma cessão de direitos, por assim dizer, onde eles também seriam venerados como deuses, e eles são introduzidos como um panteão. E eles fazem uma série de casamentos e de alianças, né, troca de reféns, como eles chamam. Então alguns Aesirs vão morar com os Vanir e vice-versa. Uma outra versão é que eles meio que terminam em empate. Acaba sendo uma matança tão grande, tão grande, tão grande, que eles simplesmente param e dizem: não, isso aqui vamos resolver de outro jeito, porque senão não vai sobrar nada dos 9 reinos e a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eles acabam, então, também tendo essa troca de reféns, tal, e por aí vai. E aí, né, como eu comentei, a gente vê, de novo, né, um exemplo de guerra cósmica, né, chamada de a Primeira Guerra, na mitologia nórdica. E os deuses, então, decidem fazer essa troca de reféns para saber que vai se manter a paz, né? É comum na guerra, quando você tem uma paz em que as partes não se confiam muito um no outro, você manda, tipo, pessoas até da nobreza para morar lá e vice-versa. Então, tipo, eu vou mandar 2 duques e um príncipe, e eles vão mandar 3 duques e uma baronesa, e aí, tipo, se o outro lado faz alguma coisa errada, você mata essas pessoas que estão morando com você. É uma coisa comum durante o período medieval e talvez durante o período clássico, eu já não tenho certeza. E aí então, os deuses Frey, Freya e Njord, que a gente vai ter vídeo deles aqui no canal em breve, vão morar então com os Aesirs em Asgard, e Odin manda Mimir, que era o mais sábio de todos, e Hodir para morar com a galera dos Vanir. Só que Odin, ele é muito safado. Ele não manda 2 reféns de valor, ele manda só um Mimir. O Hodir, ele é meio simplório, ele é uma pessoa pedestre.
por assim dizer. Ele é um bobão. Só que ele era bonito, era carismático, não sei o quê, e o Mimir, tipo, ficava aconselhando ele pra como resolver as coisas. E aí os Vanires meio que colocam ele numa posição de rei, de destaque, de líder. Só que toda vez que o Mimir tava fazendo alguma outra coisa e iam falar, Rodir, como é que a gente soluciona isso? Ele fala, eu vou deixar vocês resolver. E aí a galera se toca que, tipo, era o Mimir que era o importante, e eles ficam chateados, né? Porque eles mandaram várias pessoas importantes, né, do clã dele, e os Aesirs tinham sacaneado eles nessa troca. Aí eles matam o Mimir e o Rodir, e meio que volta de novo à guerra. Odin fica um pouco condoído da situação, ele pega a Mimir, a cabeça dele, e faz umas magias pra meio que mumificar ela e preservar ela. Inclusive ele aparece, né, nesses novos jogos do God of War, que ele tá lá no território nórdico. Tem as imagens, né, assim, bem modernas da cabecinha do Mimir e tal. E Odin se consulta com ela várias vezes, né, ao longo do tempo. E aí tanto os Aesirs quanto os Vanir se reúnem de novo, numa reunião pra ver se, tipo, se vai ter guerra de novo, eles vão manter a paz. E aí eles pegam um caldeirão e fazem um juramento, e cada deus vai e cospe nesse caldeirão. E aí, né, eles fazem uma paz agora duradoura, né? Questão de tocar em ferro, da urina e do cuspe e da barba, né? São coisas muito importantes, né? No medievo, durante todo o período medieval, esse período mitológico, né? São considerados líquidos sagrados e que tem uma ligação energética com a pessoa, então, tipo, talvez hoje em dia pra gente pareça besteira, né? Nossa, os deuses cospem tudo num pote e resolve tudo, mas, tipo assim, eles estavam botando a essência deles naquela promessa, tá? E além disso, dessa baba toda, nasce um ser humano chamado Kevir. E ele também nasce assim como o humano mais top do mundo. Tipo, ele é super sábio, super bonito, super legal. Só que aí, tipo, dois anões, um pouco assim mais avarentos, né? Vem aquele humano e fala, rapaz, esse bicho aí tá uma matéria-prima top, show. Vamos transformar ele em alguma coisa. Eles matam o coitado do Kevir e do sangue deles eles destilam um hidromel, que é o hidromel assim mais top de todos. Quem bebe eles tem assim uma inspiração, não sei se vocês já viram aquele filme Sem Limites, tá ligado? Limitless. Que o cara toma uma droga e fica, tipo, geniozão. Que ele é um escritor, assim, falido, fudido. Aí, tipo, ele toma... fizeram até uma série. Ah, coisa meio estilo Sem Limite, assim. O cara toma e você fica... E aí o X da questão é o seguinte, eles não tomam esse hidromel, eles meio que só armazenam, porque tipo, é um hidromel muito massa, muito massa, muito massa. Eventualmente, quando a gente for falar mais sobre Odin, vai ter esse mito bem certinho de como ele consegue, mas Odin pega esse hidromel, fica, e quando ele bebe desse hidromel, né, uma tacinha, ele vai, se inspira e inventa a poesia daí. É daí que surge a poesia, né? E é por isso que os bardos gostam sempre de tomar a sua cachaçinha, pra dar aquela liberadinha, né, nos ânimos e tal, e fazer sua arte. Inclusive, quando a gente for falar de Odin, vai falar sobre o hidromel, eu vou ensinar vocês a fazerem hidromel. Tem estudos de como os vikings faziam hidromel certinho, então tem como fazer uma coisa bem raiz, mas fica pra, ainda nessa saga nórdica, né, pra essas próximas semanas. E aí, com isso acaba esse mito. É interessante notar que esse hidromel da inspiração poética, ele aparece na mídia popular na saga do Magnus Chase, e os deuses de Asgard, né, que é daquele Rick Riordan. Eu li ela, eu gostei bastante. Achei que, tipo, eu já tinha gostado de Percy Jackson e das crônicas de Ken também, né, que é mitologia grega, mitologia egípcia, mas eu achei que, de fato, ele foi a cereja no bolo, né, você vê como o trabalho dele foi amadurecendo ao longo desses anos todos. E o protagonista, né, spoiler, né, do livro, ele eventualmente tem que pegar esse mel pra conseguir derrotar Loki numa batalha de insultos, que é um outro evento inspirado na mitologia nórdica que a gente vai trazer aqui nessa nossa saga nórdica. Acho que é só isso, pessoal. Eu já conheci esse mito, mas ele não é dos mais populares. Nem todo mundo conhece ele, então achei que seria legal trazer aqui para vocês darem uma olhada. Lembrando que o feedback de vocês é muito importante para o canal continuar crescendo, a gente recebe eles. Qualquer dúvida ou comentário, vocês deixam aqui, e se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, também pode deixar que entra na grande lista onde estão todos os vídeos que eu prometi que eu vou fazer. Abração e até domingo que vem.